E Ixerra Sucuri, paraíso que te cedeu Jesus, Ura Sucurixê. Eu sou Felipe Baré, da etnia Baré. Deus apareceu no meio do povo indígena Baré. É um povo que não conhecia, mas Deus estava no meio desse povo. Só que o povo não conhecia ele como um Deus verdadeiro, ou seja, um único Deus. A gente tinha ele, o povo Baré tinha Deus, mas assim, como se fosse lenda. Então, contava muitas coisas e eles adoravam, cria nele, porque esse Deus que o povo Baré confiava, o nome deles chamava-se Iapirículo. Então, Iapirículo fazia gente e fazia mata, fazia pássaro e também animais selváticos, e também foi ele que fez o rio. Então, esse povo Baré confiava nele, porque achava que ele era o Deus que havia feito eles, e assim multiplicou esse povo. E não conhecendo ele como o único Deus verdadeiro. Só depois então que o povo Baré veio conhecer através de uma missionária norte-americana, e ali ela trabalhou também evangelizando esse povo, e ali é onde ela foi pego também para sair para o Rio Negro, e ela foi denunciada pelas autoridades, e aí então o delegado prendeu ela, que naquela época viviam lá numa comunidade por nome de São Felipe, no Rio Negro. Então ela foi para lá, fui pego para lá e foi levado para lá. E depois então os parentes dessa missionária souberam que ela estava ali, tinha sido pego, e alguém enviou para lá uma comissão para conversar com as autoridades, pudesse liberar ela. E realmente foram para lá e chegaram e conversaram com eles. E aí então ela foi liberada, mas da seguinte maneira, que ela não poderia mais voltar para o Brasil novamente. Se ela quisesse continuar evangelizando o povo, trabalhasse com o povo indígena, mas para onde ela tinha liberdade para trabalhar, como por exemplo a Colômbia e Venezuela. E ela voltou novamente para a Colômbia e Venezuela, trabalhando com o povo indígena venezuelano e colombiano também. Então, assim que foi o trabalho dela. E ali, então, quando ela chegou, aí, quando meu pai se converteu ao Evangelho, o pai da minha esposa também se converteu ao Evangelho, meu avô também se converteu ao Evangelho, e aí, então, eles foram saber que aquele Iapirico não era Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é realmente aquela que ela trouxe, mostrou e realmente falou desse único Deus, Criador do céu e da terra, né? Porque para o povo Baré era simplesmente uma criação do povo Baré, somente das águas, da mata e das aves e das árvores, e também dos animais selváticos. Mas quando ela chegou e ela falou exatamente de toda a criação do céu e da terra e de tudo que neles há. Então aí foi abrindo realmente, e eles entenderam que Deus sempre esteve no meio do povo Baré, só que eles não conheciam, mas chegou um momento que eles chegaram a entender e conhecer que Deus sempre esteve presente no meio dele, guardando, cuidando deles, né? E aí então, a partir daí, eles começaram a trabalhar e evangelizando também outros povos, né? Meu pai trabalhou muito fazendo missão, e o pai da minha esposa também, Júlio, trabalhou muito também fazendo missão, e assim foram evangelizando outros povos, né? Mas meu pai trabalhou mais no meio do povo Baré, e também ele chegou a evangelizar também o povo Uerequena, que fica lá no rio Chié, afluente do rio Negro, onde ela
ele trabalhou e evangelizou esse povo. Hoje em dia, esse povo do Rio Che, o povo erequeno, são evangelizados e estão servindo a Deus, o fruto do meu pai ali, no tempo que ele viveu, né? E graças a Deus eu tenho visitado ali, tenho andado por ali e vi realmente sempre lembrando dele, falando como o evangelho chegou através do meu pai para eles, né? Então foi uma coisa assim, muito interessante, né? Para mim, como filho, e foi isso. Então eu fico muito feliz, né, de poder ver realmente o trabalho que o meu pai deixou. Meu nome é Felipe Curaci Baré, sou filho de Felipe Viravaci Baré. E a gente recebeu o Evangelho há muito tempo e a gente entendeu no Senhor que depois de muito tempo, né, que a gente recebeu o Evangelho, depois de quase 30 anos, o Senhor trouxe ao nosso coração uma palavra que se dizia Shukui Shirha Musuriarama Inde, que significa eis-me aqui para fazer aquilo que agrada o teu coração. E baseado nisso, a gente começou a levar o Evangelho a todas as aldeias do nosso povo. E graças a Deus, o nosso povo recebeu o Evangelho. A missionária Sofia Miller veio e alcançou uma pequena parcela do nosso povo, só que não alcançou todo ele. Aí o nosso povo precisava receber o Evangelho. Nosso povo estava perdido, não sabia quem era Deus, até sabia, mas não entendia que era Jesus Cristo. E aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, então foram atendendo esse chamado de eis-me aqui para fazer aquilo que agrada o teu coração. E a gente seguiu firme e forte, e passaram-se muitos anos, então eu nasci. Aí quando eu nasci, meu pai já estava na missão já há muito tempo, e eu fui crescendo na missão junto com ele sempre fazia viagem no Rio Negro, ali perto da fronteira do São Gabriel da Cachoeira, até a Colômbia, mais ou menos a Venezuela. A gente viajava nessa região, era mais ou menos 10 comunidades que a gente visitava, comunidades que não tinham evangelho, que não tinham presença do evangelho, e algumas comunidades que era difícil alcance, né? Umas comunidades bem isoladas mesmo, do povo Baré, povo Baniwa, povo Erequena, alguns deles. E eu fui crescendo nesse meio, fui conhecendo a missão, mas Cristo se revelando para mim ainda não tinha acontecido, né? Até que mais ou menos aos 12, 13 anos de idade, a gente fez uma viagem muito difícil, muito arriscada, ainda no Rio Negro, onde eu senti que Deus ele realmente tomou conta da gente durante esse período. A gente passou por uma dificuldade, a gente passou por uma turbulência, a gente pegou algumas tempestades durante essa viagem, foi uma viagem de 15 dias. E estava só eu, meu pai, tinha mais um outro pastor, Cariba, com a gente, né? Cariba significa branco. Ele estava com a gente e a gente começou a passar por dificuldades para a gente poder chegar novamente na cidade. E foi nesse período assim que Deus ele se revelou para mim. Ele se revelou para mim onde eu pude conhecer um pouco mais dele, né? Mas eu vim conhecer a fundo já depois lá na Jocum. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu fiz a escola de treinamento aqui, em discipulado aqui na Jocum de Manaus, com alguns irmãos que faziam o trabalho aqui, mesmo antes de estar em Terra Preta, né, próximo aqui de Manaus. E eu acabei indo para lá de paraquedas, aliás. Acredito que é uma história boa para contar, mas talvez numa próxima. Mas aí, o que a gente fez, né, com o evangelho que chegou ao nosso povo, o que eu fiz na verdade, né, e o que os meus irmãos, as outras pessoas que tomaram a bandeira do evangelho fizeram, né, com o evangelho que chegou com o nosso povo, para o nosso povo, né. Antes de qualquer coisa, a gente segurou o evangelho como se fosse a última esperança para o nosso povo. A gente foi um povo muito, muito massacrado durante muitos anos, e o evangelho foi a saída para o nosso povo. Cristo foi a salvação para o nosso povo, para tirar a gente do fundo do poço. A gente como povo, a gente tinha perdido cultura, tinha perdido língua, tinha perdido tudo isso. A gente era como um filho pródigo que saiu da casa do pai, que foi para longe, e
acabou se ferrando por aí e se perdeu no meio disso tudo e acabou voltando para casa por conta de Deus. O Evangelho foi essa corda para Deus tirar a gente do fundo do poço. A gente sofreu um preconceito muito pesado entre todos os povos aqui. Tem várias, como posso dizer, vários indícios disso, né? Acho que indício essa é a palavra, não sei. Mas que apontavam para isso, né? A gente era visto como um povo que não tinha mais cultura, não tinha mais identidade. E Cristo, ele resgatou isso na gente, através do Evangelho. Então a gente se apegou ao Evangelho e graças a Deus, hoje a gente, graças ao Evangelho, a gente conseguiu resgatar a nossa cultura, a gente conseguiu resgatar a nossa língua novamente. E foi isso que a gente fez, né? Com aquilo que a gente recebeu do Senhor, né? Com o Evangelho que a gente recebeu de Deus. Foi isso que a gente fez. E eu tenho levantado aqui com os irmãos aqui em Terra Preta essa bandeira, né? Do resgate da cultura atrelada ao Evangelho. Porque muitas das vezes, muitas denominações, não falando mal aqui, mas às vezes se tem um entendimento errado de que o Evangelho ele vem para estragar a cultura, mas não, a gente entende no Senhor e aquilo que foi revelado para a gente quando o Evangelho chegou na gente lá na fronteira, de que o Evangelho ele vinha para restaurar aquilo que Satanás tinha tomado para si. E a gente pegou e apontou toda a adoração que era para os demônios, toda a adoração que era para os espíritos da floresta, hoje é para Deus. Toda a nossa dança, toda a nossa culinária, todas as nossas vestimentas, todos os nossos grafismos, toda a nossa medicina, tudo isso é para adoração ao Senhor. A gente só pega e devolve um pouco daquilo que Deus tem dado para a gente devolve um pouco para o Senhor. Então é isso que a gente tem feito com a revelação de Cristo no nosso povo. E é o que a gente tem tentado levar também para os outros povos aqui na Amazônia. E são muitos povos, alguns bem longe. E numa dessas viagens, eu conjuntamente com alguns irmãos daqui, a gente fez uma viagem bem longa lá para o Rio Purus, para visitar um povo que a gente precisava mapear a língua deles, mapear a cultura deles, e para que a gente pudesse traduzir Cristo, né? Já presente na cultura deles, né? A gente entende em Deus que o Cristo sempre esteve presente e já está presente antes mesmo de qualquer um chegar a falar dele a um povo, ele já está lá, né? Então tudo que a gente precisa é falar, mostrar para esse povo que ele está lá, na cultura, na língua deles. E a gente fez uma viagem bem longa, foram vários dias até chegar lá. E onde a gente chegou, eles não sabiam falar português, a comunicação era muito difícil, a gente passou vários dias tentando se comunicar, tentando aprender a língua deles, mas era muito difícil, o aparelho vocal deles era muito complicado de se imitar, vamos dizer assim. E a gente não conseguia entender eles e nem eles conseguiram entender. Mas até que numa noite um dos irmãos teve um sonho e Deus, que na cultura deles era Jesus Cristo, só que com outro nome, disse para ele que ele deveria contar a história do povo dele para a gente e deveria falar, né, tudo aquilo que a gente precisava ouvir, porque a gente tinha algo para eles também. Então ele chegou pela manhã, não sabia falar português, o rapaz chegou e falou para a gente em português, a gente conseguiu entender tudo. Foi aonde Deus ele realmente operou naquele cenário muito difícil, né? Onde a gente não conseguia se entender por conta da dificuldade da língua, mas Deus usou ele e acabou falando numa língua que a gente pudesse entender. A gente escreveu tudo que a gente precisava escrever, a gente perguntou tudo que a gente precisava perguntar. Então a gente explicou para ele que Deus sempre esteve presente na cultura deles, que Deus se chamava com esse nome, era presente na cultura deles, né? Aí eles ficaram muito felizes. Depois desse episódio todo, ele acabou voltando a falar a língua dele e nem falou mais português. Então foi só aquele momento que Deus decidiu traduzir pra gente, né? Usou o Google Tradutor dele aí, celestial, né? Mas foi uma experiência muito, muito boa. E é isso que a gente tem tentado levar para os outros povos, naquilo que Deus colocou no nosso coração aqui, a forma como Deus se revelou pra gente. É o que a gente tem tentado levar para o outro povo, né? Porque às vezes para o outro povo também é uma corda para tirar do fundo do poço, assim como serviu para nós aqui, os barés. Cristo se revelou a mim através do esporte.
Cristo se revelou para mim de uma forma inexplicável, na qual eu tive que passar por momentos difíceis. Cristo se revelou a mim através do cuidado que as pessoas tiveram comigo. Cristo se revelou a mim em um momento que eu estava me sentindo muito sozinho. Essa é a história do povo Baré e como Cristo se revelou a eles. Eles têm levado essa revelação a outros povos. O que você tem feito com a revelação de Cristo na sua vida? Acredito